Você vai acompanhar agora as aulas preparatórias para o Enem. Essa é uma parceria da TV Assembleia com a Escola Legislativa. Mas antes, vamos conhecer o trabalho dessa escola, que oferece aulas para alunos da periferia da Grande João Pessoa e todo ano a prova de 70% a 80% dos alunos, com uma equipe formada pelos melhores professores da capital. Tiago é um dos alunos do ELEGES, a Escola do Legislativo, que surgiu com o objetivo de capacitar e qualificar os funcionários da Casa Epitácio Pessoa. A Escola do Legislativo está agregando muito minha formação como pessoa em si, além do como eles planejam as aulas em si, que é de qualidade, por cima, além de ser gratuito, que facilita todo mundo, uma parcela da população conseguir essa educação de qualidade, me formou como uma pessoa. Agora eu sei muito sobre ética e cidadania, como se comportar como cidadão e principalmente como exercer minha função de cidadão. A Escola do Legislativo surgiu como uma resposta à Constituição Federal, que no artigo 39, parágrafo 1º, diz que todo órgão de governo deve ter sua escola de treinamento ou seu núcleo de treinamento. Então, prioritariamente, a Escola do Legislativo surgiu para capacitar os talentos humanos da Casa de Epitácio Pessoa. Desde o início, havia uma necessidade de que a escola aproximasse o poder legislativo da sociedade civil. Então, sentimos essa necessidade de trazer a sociedade para a escola com o intuito de conhecer o funcionamento do poder legislativo. O ELEGES conta com uma ampla programação dentro da educação, para além da capacitação de servidores. Cursos de línguas com inclusão cultural, desenvolvimento da pesquisa científica e cursinhos preparatórios para Enem, que estão sendo desenvolvidos tanto presencialmente como também em parceria com a TV Assembleia, contando com alto índice de aprovação. Aqui a gente tem uma educação de excelência, aqui nós temos uma formação voltada para a cidadania, para a prática cidadã, e nós temos também altos índices de aprovação. Então, nada mais importante, para a formação desses jovens que estão aí em crescimento, pensando no futuro, sendo o futuro, do que uma educação de qualidade. Além disso, a ELEGES conta com um sistema educativo baseado em pilares, como explica a coordenadora. A formação e a capacitação, tanto dos servidores da Casa de Epitácio Pessoa, como do público externo, com vários cursos de extensão universitária e formação, a produção do conhecimento com o grupo de pesquisa. Hoje, esse grupo de pesquisa está contemplando mais de 30 pesquisadores no Brasil todo. Agora, em abril, lançamos o primeiro e-book, parte dessa pesquisa científica, e vem aí o segundo. E a educação para a cidadania em si. Os alunos do cursinho pré-vestibular têm aulas de ética e cidadania comigo, e combina com a visita à Casa de Epitácio Pessoa, onde eles vão ver minuciosamente o processo legislativo. A ELEGES, premiada em 2017 pela Associação Brasileira de Escolas do Legislativo, continua trabalhando para formar cidadãos e fortalecer o poder legislativo. E aí, galera, preparados para entender as leis da física sem complicação? Então se liga que a aula já vem aí. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui. Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Hugo Rafael, professor de Física. Estamos aqui mais uma vez e dando continuidade ao nosso assunto de Física para que você tenha o melhor aprendizado, melhor educação, e que consiga alcançar seu objetivo, que é a sua aprovação através do Enem, beleza? Então vamos dar continuidade. Aula passada, estávamos falando sobre hidrostática, parte da física que estuda os fluidos. Estes fluidos, a gente tem a caracterização do fluido. Um fluido é qualquer elemento, que não tenha volume próprio, tenha viscosidade. E para a gente poder entender como funciona isso, a gente precisa entender quais são os conceitos iniciais associados a um fluido. E aí a gente falou sobre pressão, a relação entre força e área, a força aplicada em uma determinada área. Falamos sobre densidade, e aí precisamos deixar claro que densidade e massa específica são coisas distintas, mas para um líquido, um fluido, um gás,
elas são equivalentes, não é a mesma coisa, mas são equivalentes. Uma é equivalente à outra. E aí a relação entre massa e volume. No caso da densidade, massa e volume total. Na massa específica, a massa de um corpo e o volume útil, a parte que tem matéria, beleza? E aí o que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos entender quais são as regras, as leis, os princípios aplicados à hidrostática, né? A gente falou a consideração no passado de como é que a gente consegue botar um navio, um cruzeiro para boiar, mas nós numa piscina não conseguimos boiar. Então existem algumas coisas que influenciam nessa ideia. Então a gente tem 3 princípios básicos para os princípios hidrostáticos. Princípio de Stevens, princípio de Pascal e princípio de Arquimedes, ok? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre cada um deles nessa aula, para que você saiba de maneira bem tranquila como ocorrem elas, beleza? Então, ó, vem aqui comigo para você entender. Então, ó, primeiro princípio chamado de princípio de Stevens, ou Stevens. O que é que diz o princípio de Stevens? Para você entender, diz que quanto mais profundo um objeto esteja dentro de um líquido, maior é a pressão exercida nele, no objeto. Repetindo, quanto mais profundo um objeto esteja em um líquido, maior é a pressão exercida sobre o objeto. Tá, legal. Na teoria é muito simples, muito fácil de entender. Mas como é que a gente representa isso matematicamente? Então veja o seguinte, ó. Supondo que isso aqui seja uma piscina, ok? Então as bordas da piscina. Então eu tenho 2 pontos aqui. Um determinado ponto A e no fundo da piscina um ponto B. Então vamos entender o seguinte. No ponto A há uma profundidade. Então entenda por profundidade por altura. Só que em vez de nós estarmos olhando fora da piscina, nós estamos, abre aspas, olhando uma profundidade ou uma altura dentro da piscina. Então, nesse determinado ponto, eu tenho uma profundidade ou uma altura A. Daqui, como está no fundo da piscina, uma altura B. Só que a gente está falando do líquido, dentro do líquido, mas existe uma pressão exercida pela natureza no próprio líquido. Esse P0, nós chamamos isso de pressão atmosférica. Então, o que é a pressão atmosférica? O nome já sugere bastante. É a pressão que a atmosfera faz sobre todos os corpos na Terra. Então, por conta disso, a gente, para poder olhar o que está dentro da água, também tem que considerar o que está fora da água, que é a pressão atmosférica. Então, no ponto A, qual é a pressão do ponto A? Ou a pressão que a gente tem? É a pressão do ar lá fora, a pressão atmosférica, mais a pressão dentro do líquido no ponto A. Eu não, por uma questão de tempo, de disposição e inclusive de necessidade, não há até então, a descrição dessa parte matemática de mostrar de onde vem. Você procurar fazer uma pesquisa, você acha lindo, né, em várias literaturas, tranquilamente, de onde vêm esses termos. Mas eu vou explicar o que são esses termos, ok? Então, essa é a pressão do líquido no ponto A. Então, a gente tem a densidade do líquido, a gravidade e a profundidade. Então, veja que depende do quão ele está ao fundo, mas depende também da densidade da qual é feito esse líquido. De maneira análoga, a gente tem para o ponto B. Então, do ponto B, depende da pressão atmosférica externa ao líquido, densidade do líquido, gravidade e a profundidade do ponto B.
Então, isso quer dizer algumas coisas. Então, vamos lá. Quanto menos denso for o líquido, menor é a pressão exercida sobre o líquido, ou melhor, exercida pelo líquido naquele ponto. Segundo, quanto maior for a profundidade, maior é a pressão. Acontece, inclusive, muitos estudos na engenharia fazem essas medidas, né, esses experimentos, com vários tipos de materiais, certo? E para quê? Para entender como funciona o material dentro de um líquido. Eu sempre dou o exemplo de submarinos, certo? Os submarinos são feitos de materiais diferentes para medir coisas ou para ter pressões, suportar pressões distintas. Há alguns anos teve o caso do submarino lá do Titanic, né, que foi ver o Titanic e sucumbiu porque o material utilizado para aquele submarino, certo, não suportava a profundidade exercida. Bom, aí a gente só lembrando, a gente está falando de uma água salgada, né? O mar com água salgada. Talvez se fosse no mar de água doce, ele suportaria. Mas para aquela densidade da água e para aquela profundidade, aquele material não conseguiu suportar a pressão e acontece um fenômeno chamado de implosão, diferente da explosão. Explosão vem de externo, espalhar. Então, explodir vem de expandir. É o mesmo princípio. Então, é uma combustão que espalha as coisas, matéria. Nesse caso, em vez de espalhar, ela juntou. Então, você tem uma nave de 20 metros, eu não sei a medida ao certo, né? Você pode dar uma procurada, e ela foi sucumbida a algo menor do que 1 metro. Então, ela enxuga, ela compacta, ela comprime. Por quê? Porque a pressão, baseada no princípio da natureza, vai de onde tem mais pressão para onde tem menos. Inclusive, esse é um dos princípios que a gente vai ver, justamente porque se sai de onde tem mais para onde está menos, então, quanto mais profundo, mais o mar exerce força sobre esse objeto. Mas é fácil de observar. Entenda o seguinte, ó, no ponto A aqui, a gente tem uma coluna de água pequena. A água tem massa, e se tem massa e está sob a ação da gravidade, tem peso. Então, nesse ponto A, eu tenho um peso suportado no ponto A. Mas quando eu venho para o ponto B, a coluna de água aumenta. E se a coluna de água aumenta, tem mais massa. Se tem mais massa, tem mais peso. Se tem mais peso, que é uma força, então até colocar aqui peso B. Se tem mais força, tem mais pressão. Então a gente tem essa demanda física disso aqui. De tal forma que a gente pode dizer que a variação de pressão do ponto A até o ponto B é dado pela DGH. Pô, professor, mas a variação de pressão e por que não coloca a pressão atmosférica? Porque ela já está inclusa no processo, nos dois casos. Então, para variar, eu já tenho ela. Então, eu não preciso colocar ela no meu cálculo de variação, porque, abre aspas, eu já tenho ela aqui externamente. Então, densidade, gravidade e variação de profundidade ou variação de altura, como a gente utiliza. Quem se utiliza muito disso? Como eu já falei, caso de submarinos, explosões, e até nós mesmos seres humanos, nós temos um limite máximo que nós conseguimos nadar em profundidade, porque se passarmos desse limite, nosso corpo também implode. Então, a gente pode estourar tudo aquilo que é membrana no nosso corpo. Pulmão, ouvido, os olhos podem saltar da horta, lógico. Né? Nadei numa piscina e isso aconteceu. Né? Até porque, vamos voltar à ciência da natureza, existe um fator muito importante chamado individualidade biológica, onde cada ser vivo suporta, na mesma condição, suporta pressões diferentes, né? Situações diferentes, mesmo a gente tendo uma situação. Então, meu corpo pode se comportar de uma maneira da qual o seu não se comporta, beleza? Então, agora vamos para o segundo princípio aqui, ó. Princípio de Pascal. O que é que Pascal percebeu? Baseado no Stevens, ele percebeu o seguinte: corpos diferentes numa piscina, mas que têm a mesma altura,
certo? Mesmo em pontos diferentes, se tem a mesma altura, obrigatoriamente tem a mesma pressão. Opa! Então, se tem a mesma pressão, agora a gente vai observar baseado no conceito inicial hidrostático. E qual era? Se os dois corpos têm a mesma pressão, então, vamos lembrar que pressão é força sobre área. Então, relacionada a este ponto 1, a força sobre a área no ponto 1 é exatamente igual à força sobre a área do ponto 2. Tá, legal. Matematicamente isso ficou tranquilo, fácil. A gente está fazendo uma proporção. Mas o que é que isso significa? Aí vamos para lembrar de uma parada um pouco mais física. Significa que quanto maior for a área relacionada a isso aqui, maior é a força exercida em um objeto que esteja nessa área. Ó, vamos lá. A gente chama isso aqui na física de máquina hidráulica e essa máquina ela está preenchida por um fluido, um líquido ou um gás, certo? E está totalmente preenchido. Então quer dizer que se eu aplico força aqui, pelo teorema de Stevens, a pressão é aplicada em todos os pontos desse fluido, então essa força sai sendo distribuída de baixo ou de um ponto para outro. Então eu distribuo essa força por todo o fluido, de um ponto a outro. De tal forma que, se a área aumenta, a força exercida nesse corpo também aumenta. Ou o contrário, se a área diminui, a força exercida diminui. Tudo que tem o termo hidráulico no nosso cotidiano, de certa maneira, não talvez nesse próprio esquema, mas num esquema similar, é baseado no princípio de Pascal. Então, freio hidráulico, mola hidráulica, direção hidráulica, tudo que tem um termo hidráulico, ele funciona nesse princípio, onde ele usa ar, água ou óleo. Lógico, ele pode usar outras coisas, com certeza, mas a maioria, ou a grande maioria, usa um desses ou uma combinação entre esses, certo? Então, por exemplo, como é que funciona a direção hidráulica? Lá dentro tem um fluido, vou nem pegar a direção hidráulica, vou pegar o freio hidráulico. Você aperta o pedal tem um cano, um pistão pequenininho, onde esse pistão lá dentro fica pequeno, fica grande. Então, se a força, ou melhor, a área aumenta, a força para frear os pneus aumentam. Então, mesmo com um toquezinho, exerce bastante força para frear. Mola hidráulica é aquelas molas onde aquelas portas que quase fecham sozinhas, né? E você pode exercer muita força, mas elas são rígidas. Mas se você exerce um pouquinho de força, elas conseguem se deslocar. Direção hidráulica, para mexer o carro de um lado para o outro, precisaria de muita força. Então eles botam um cano, um pistão pequeno, que lá dentro do carro, dentro da parte da motorização, da direção, ele aumenta de tamanho, aumentando a força, fazendo com que o carro se desloque de um ponto para o outro. Então a gente tem esse princípio. Elevador hidráulico, aqueles elevadores de carro. Como é que uma maquinazinha, um compressor bem pequenininho, consegue levantar um carro de 2, 3, 4 toneladas? Como é que ele faz isso? Então essas observações são todas baseadas no princípio de Pascal, onde se eu aumento a área, aumento a força. Só lembrando, o mesmo princípio é válido, né? Se eu diminuo a área, a força diminui, que é o que acontece em alguns casos utilizados para medicina, principalmente algumas máquinas que precisam em que o médico se movimenta muito, mas um robô relacionado a isso se movimenta levemente, né? A sensibilidade precisa ser menor. Então, ó, princípio 1, Stevens, princípio 2, Pascal. Vamos para o terceiro princípio, que é chamado princípio de Arquimedes. E aí a gente tem o princípio que, como nós falamos no começo, esse é o princípio que faz os navios flutuarem, mas nós, de certa maneira, não conseguimos flutuar, lógico. Algumas pessoas conseguem flutuar na água. O que é que o princípio de Arquimedes se baseia? Ele está baseado no princípio da ação e reação. Vamos lembrar, terceira lei de Newton diz que se A faz força em B, B faz força em A. Ou seja, se um corpo 1 faz força no corpo 2, o corpo 2 também vai fazer força no corpo 1,
com a mesma quantidade, na mesma direção e em sentidos opostos. Por conta disso, a gente tem que, se um objeto está na água, né, está em contato com a água, então quer dizer que esse objeto exerce força da qual nós já conhecemos, isso é chamado de força-peso. Então, pela terceira lei de Newton, se a bola, o corpo aqui, o objeto, está fazendo força no fluido, então o fluido vai exercer uma força no sentido contrário, com a mesma quantidade e na mesma direção. E essa força aqui nós chamamos de empuxo. Então o empuxo é uma força de reação, onde só aparece quando um corpo está em contato com um fluido. Então, na água, no óleo, isso acontece. Então, o empuxo tem o mesmo módulo da força-peso do objeto. Então, quando eu faço aquela descrição matemática, dá um Googlezinho aí, procura, eu chego nessa fórmula aqui, dVg. Densidade, certo? Densidade, gravidade, aí vem a parte mais importante. Isso aqui é chamado de volume deslocado. O que é que isso significa? Significa que o volume que nós estamos considerando neste objeto é somente aquele que está dentro, em contato com um fluido. Então, por exemplo, se eu tenho uma bola e só metade dela está dentro da água, então eu vou considerar o volume total da bola dividido por 2, porque é somente a metade que está dentro da água. Se tivesse 3/4, só 3/4 do volume do corpo. Então é só aquilo que está em contato direto. Professor, mas a bola toda está na água. Sim, a bola toda pode, abre aspas, estar na água, mas só parte dela está em contato. Certo? Então, quando a gente fala de volume deslocado, eu estou falando do volume que está em contato. E aí, por conta desse terceiro princípio, agora a gente entende por que o navio flutua na água. Por quê? A densidade da água é a mesma, a gravidade é a mesma, só que o volume deslocado não, em relação ao nosso corpo. Então, por conta disso, existe muito empuxo, e por existir muito empuxo, existe muita força colocando o navio, o cruzeiro, para cima. E isso faz com que ele flutue. Agora, existe um princípio que também está baseado na densidade. Você já viu na aula de química que corpos mais densos tendem a descer, corpos menos densos tendem a subir. E aí, por conta disso, usando um exemplo similar, eu sempre dou o caso de um suco. Se você botar gelo em um suco, seja ele qual for, o gelo sempre vai boiar. Por quê? Porque a densidade do gelo é menor do que a densidade do suco. O suco, abre aspas, é mais pesado, desce, o gelo, abre aspas, é mais leve, sobe. Densidades diferentes. O que é mais denso sobe, o que é menos denso, o que é mais denso desce, o que é menos denso sobe, A mesmo caso do ar frio e ar quente. Ar quente sobe, ar frio desce. Por quê? Por causa da densidade. E é a partir desse princípio que nós chegamos nas condições de flutuabilidade. O que é que faz um objeto flutuar? Bom, a relação de densidade do material que causa justamente o empuxo. Então, se a força do empuxo em alguma situação, porque lembra, professor, é sempre igual? Nem sempre. A gente vai botar que os módulos são iguais e depende da gravidade, mas depende do volume deslocado. Se todo o objeto está dentro, o empuxo é maior. Se só metade dele, o empuxo é diferente. Porque o peso é um só, independente de qual ele seja. Então, eu vou até colocar assim, cuidado, um asteriscozinho aqui, porque essa situação aqui que a gente vai chegar aqui embaixo. Mas se o empuxo for maior, o empuxo for muito maior, ele sempre vai fazer o quê? Flutuar. O empuxo é maior do que o peso. É o caso do Mar Morto. O Mar Morto, ele é um mar que tem alta concentração de sal. E por ter alta concentração de sal,
a densidade dele é muito alta, de tal forma que ninguém consegue nadar e nadar por baixo da água, porque a água é tão densa que empurra todos os objetos para cima, fazendo com que ele flutuem. Dá um Google, pesquisa lá um videozinho, você consegue achar maravilhosamente bem. Se o empuxo for igual ao peso desse objeto, ele fica em equilíbrio. Ele nem afunda, mas também ele não fica 100% boiando. Então ele fica ali em meio termo. Agora, se o empuxo, ou seja, o objeto é tão pesado que mesmo com ele todo no corpo, o empuxo ainda não o supera, né, ou for menor, esse objeto faz o quê? Afunda. Só tem um pequeno cuidado. E qual é esse pequeno cuidado? Vou dar uma situação. Se você pega uma garrafa PET e deixa ela vazia, somente com ar, fecha ela e coloca na água, ela vai boiar. Se eu abro a tampa e deixo com que um pouco de água entre, essa garrafa agora fica mais pesada. E se fica mais pesada, a densidade aumenta. E se a densidade aumenta, ela afunda. Então, a condição de um objeto influencia nessas características que nós estamos fazendo. Agora, falando em termos de Enem. No Enem, se a gente está falando de garrafa PET, é garrafa PET e acabou, é só a garrafa. Então, considera-se que o corpo é maciço, dependendo da situação. Ele não tem essas brechas de, e se fosse isso? E se... Não, o Enem não tem. Ele traz uma questão concreta, certo? Com um comando, com um suporte, que não dá margem para esse pensamento de e se. Não, ele traz uma ideia assim, se é uma garrafa PET, é uma garrafa PET e acabou. Garrafa PET sem nada. Vai ter alguma coisa? Não, se é garrafa PET é só isso. Ok? Então, relembrando, Steven relacionado à profundidade, Pascal relacionado à relação de força e área e Arquimedes relacionado ao empuxo. E aí, só dando um complemento aqui, por conta disso, as pessoas parecem ser mais leves numa piscina do que elas realmente são. Tudo bem? Por quê? Porque quando você consegue carregar uma pessoa nessa piscina, isso a gente chama de peso aparente, que é a diferença entre o peso real menos o empuxo. Porque o empuxo agora lhe ajuda a ficar com esse corpo mais leve. Então você tem uma falsa sensação, né, de que esse corpo agora é mais leve. Mas não é isso. É que o fluido, o líquido ou o gás está ajudando você nesse momento. Beleza? Então, Steven, profundidade. Pascal, relação entre força e área. Arquimedes, empuxo. Ok? Para você que está aqui conosco até agora, muito obrigado pela sua presença. Espero que tenha aprendido. Espero que esteja aí conforme o que você gostou, né? Que você quis. E nas nossas próximas aulas a gente vai ter outros encontros aí e que vai ser de suma importância para o seu aprendizado e para a sua conquista, beleza? Boa semana para vocês, ótimo dia, bom dia, boa tarde, boa noite e até a nossa próxima aula. Valeu! Quando Samuel encontra um lugar tranquilo para se acalmar durante uma crise sensorial, isso significa proteção. Se o Nicolas pode brincar com seu brinquedo preferido e se sentir seguro em qualquer lugar, isso é direito. E quando o Liebert tem seu assento garantido no ônibus, isso significa respeito. Para cada pessoa com TEA, transtorno do espectro autista, uma lei que acolhe. A LPB transforma a inclusão em política pública, com leis que garantem os direitos das pessoas com TEA na Paraíba. Inclusão é lei. A LPB, sua vida passa por aqui. Já disseram que o mundo era plano, que Cochichola era um lugar distante e que ninguém sabia como as leis eram feitas. Ainda bem que o mundo evolui. Agora todo cidadão pode seguir de perto e participar em tempo real de tudo o que acontece na Assembleia Legislativa. Acompanhe a prestação de contas na internet, participe dos debates nas redes sociais. Não há mais distância entre você e o trabalho dos deputados. Assembleia Legislativa. Conectados com você, somos muito mais. Uma torneira mal fechada desperdiça 2.000 litros de água em um único dia, o que é água suficiente para matar a sede de alguém por 1000 dias. Feche bem a torneira,
Conserte os vazamentos e não desperdice água. Ela já está faltando para muita gente. SOS Seca, uma campanha da Assembleia Legislativa da Paraíba. E aí, estudantes, preparados para fechar as contas do Enem? Então não perde essa aula de matemática que já vai começar. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui. E aí, fera, tudo bem, né, com vocês? Aula 8, hein? Na aula 7, falamos sobre porcentagem, lembra? E aí eu vou agora unificar, ou seja, trazer também para a próxima parte de matemática financeira. Vamos falar um pouco aí sobre juros simples e juros compostos, tá certo? E vamos resolver duas questões, uma envolvendo juros e a outra envolvendo a parte de porcentagem, tá certo? Assim como o Enem cobra, ou seja, questões contextualizadas. Vem comigo aqui, vamos lá. Olha mesmo, a parte de juros, hein? Gente, primeiro vamos falar de juros simples, ou seja, é o menos aplicado em nosso cotidiano, essa é a verdade. O mais aplicado em nosso cotidiano são juros compostos, né? Então, banco, quando eles emprestam dinheiro, emprestam a juros compostos, cartão de crédito quando você não paga, né? Que é aquela rotatividade que ele tem, são juros compostos, certo? Mas a gente não pode deixar de lado os juros simples, tá bom? E tem questões do Enem que envolvem juros simples, hein? Olha mesmo, juros simples, eu chamo até de CIT, eu coloco assim. Outros professores também, outros sites, podem colocar nomenclaturas aqui, tá certo? Ó, diferentes, tá bom? Ou seja, letras diferentes. Eu gosto de colocar assim porque fica bom para você memorizar. Ó, juros simples, é o CIT. Capital, taxa e tempo. O juros simples, ele incide sempre em cima do capital e não em cima já do montante, tá certo? Então assim, se eu empresto R$100 a uma pessoa e a juros simples, em quanto tempo ela vai me devolver? Vamos supor que seja em 5 meses que ela vai me devolver. A porcentagem que eu vou querer dos juros, 10% por mês. Esses juros sempre serão em cima de R$100. Então no primeiro mês ela está me devendo R$100, mais os juros em cima de 100, percebeu? Já quando for no segundo mês, ela está me devendo o valor dos R$100, mais os juros que incendeu no primeiro mês, e agora outros juros em cima de R$100 de novo, e não em cima do montante, certo? Que é a soma dos juros com o capital. E aí o que é que acontece aqui? Nos juros simples eu tenho o CIT, capital, taxa e tempo. O que é que acontece aqui, ó? A taxa ela é dada em porcentagem, tá bom? Então aí só fica de olho. 0,99, 0,8, 1,2%, é tudo certo ali em porcentagem, então fique esperto. O que eu quero que você compreenda aqui, tenha bastante atenção no tempo, tá bom? Porque o tempo ele pode ser dado de diferentes maneiras, né? Então os juros podem ser dados, por exemplo, olha, em meses, pode ser dado em bimestre, pode ser dado para você em semestre, tá certo? Pode ser dado para você também anual, semestral, tá certo? Então, muito cuidado com esse tempo, tá bom? Aqui, olha mesmo, montante, que é o montante? É o capital mais os juros. Então, quando você investe um dinheiro, bom, é uma poupança, algo do tipo assim, você investe R$100, esse 100 vai estar lá, vai estar gerando juros, não vai? Porque está em investimento. Quando você olhar daqui a alguns meses, você não vai ter mais R$100, você tem R$100 mais os juros gerados. Então, tudo aquilo ali é o montante. Então, é o capital mais os juros, tá bom? Que você pode resgatar. Eu investi R$100, depois de 5 meses eu tenho R$108. Percebam, os juros gerados foi de R$8. O seu capital que você investiu foi de R$100. Tudo isso aí é um montante, que é o que você pode retirar. Você pode retirar R$108. Que é o capital que você investiu mais os juros. Isso é chamado de montante. É por isso que a gente diz, olha, o montante é igual ao capital mais os juros, tá certo? E aqui eu deixei exatamente as expressões, né? Ou seja, ó, o J, juros, o C, capital, o I é a taxa, o T é o tempo, tá certo? E o N o montante. Só o cuidado aqui, ó, porque eu coloco o I como sendo taxa, tá certo? E o T como sendo o tempo. Muitos aí colocam a taxa como sendo I e o tempo como sendo N, tá certo? Ou eles trocam também o tempo como sendo N e a taxa como sendo T, para ficar assim mais fácil de memorizar. Mas eu acho mais fácil assim, tá certo? Ó, juros é igual simples, tá vendo? Simples. Ó, capital, taxa e tempo, tá bom? Quando eu falo de juros compostos, que é exatamente o mais aplicado em nosso cotidiano aí, ele é dado por montante igual capital,
que multiplica 1 mais a taxa, tá vendo? Elevado ao tempo. Esses juros compostos é muito aplicado em nosso dia a dia, em nosso cotidiano. Você vai pegar tomar um empréstimo a um banco, a parte de juros compostos, você vai comprar um carro, tá bom? Que precisa financiar também, é através de juros compostos ali que ele vai trazer os valores de juros para você, tá certo? Então, fica bem atento a isso aí. Qual é a diferença? Os juros compostos crescem de maneira mais rápida, tá certo? Cresce de maneira mais rápida. Os juros compostos aqui sempre incidindo, perceba, os juros sempre vai incidindo no montante. Então, é aquela coisa, eu estou devendo, peguei R$100 emprestado, vou pagar daqui a 5 meses. Há uma taxa de 10% ao mês, sabe que é R$10, é isso todos os meses, correto? Então, no primeiro mês eu estou devendo 110. Já no segundo mês eu não estou devendo 110 mais R$10, percebeu? Porque os juros vão em cima de R$110, é diferente daqui. Aqui sempre vai incidir no capital. Aqui não, sempre vai incidir em cima do montante, tá certo? Então, esses 10% vai em cima de 110 que eu estou devendo. Então, isso vira uma bola de neve. Cuidado. O que acontece? A gente consegue, como os juros compostos ele cresce de maneira rápida, a gente consegue ligar ele com função exponencial que a gente viu na aula passada. Olha mesmo, foi na aula 6 e aula 5, né? Isso a gente viu a parte de juros de função exponencial. Então a gente consegue fazer essa ligação, tá certo? Entre eles dois, tá bom? Bem aqui. E aí eu trago aqui para você, ó, tanto a lei de formação, né? Que a gente chama aqui do montante, que de novo, o montante é tudo aquilo que você vai ter, e também dos juros quando envolve a parte dos juros compostos, tá certo? Juros é igual, olha mesmo, montante menos o capital. Então, se eu quero saber quanto foi de juros gerado ali, basta eu pegar o montante que eu estou retirando e fazer a subtração do capital que eu investi. Então, aquele valor é chamado de quê? De juros, tá bom? De novo, muito cuidado. Eu peço que você preste atenção bastante no tempo. Olha mesmo, o tempo, de novo, ele pode ser dado em meses, em anos, em bimestre, trimestre, semestre, tá bom? Então, muito cuidado, porque olha mesmo, se aqui a gente disser só, olha, eu vou aplicar um determinado capital, uma taxa de juros X, e a taxa de juros deles é anual, olha mesmo, é anual, daqui a um ano, eu vou ter quanto em valor? Com uma taxa anual, o tempo aqui é 1, mas se fosse mensal durante um ano, perceberam? Aqui viraria quanto? Viraria 12, tá certo? Então, só muito cuidado aí. Tá certo? Nesse tempo e também nessas formulazinhas aqui, tá bom? De novo, juros é dado por montante menos o capital. Tá certo, gente? Vem comigo aqui para a gente resolver duas questões. Uma envolve porcentagem e a outra envolve a parte de juros compostos. Tá certo? Na nossa próxima aula a gente vai resolver mais questões que envolvem a parte de porcentagem e juros compostos, porque é bem interessante isso aqui. Vamos lá. Olha mesmo. Primeira questãozinha, questão do Enem, aqui também é uma questão do Enem, tá certo? Não ficou mais aqui, é uma questãozinha do Enem, que diz assim, uma pessoa comprou uma caixa de bombons com 25 bombons por R$5. Então, olha mesmo, são informações importantes. Nessa caixa tem 25 bombons e custou R$5. Resolveu revendê-los de forma avulsa, ou seja, unitária, né? Vendendo a unidade. Aí, a preço único. Não resistindo à tentação, durante a venda, comeu 5 bombons. Vou grifar essa informação aqui, ó. Comeu 5 bombons. Obteve mesmo assim, com a venda dos bombons restantes, um lucro, olha mesmo, gente, de 20% sobre o valor aqui, né, pago pela caixa. Tá aqui, fechou. Aí diz, qual foi o valor em real da venda de cada bombom? Então, ele quer o valor em real da venda de cada bombom. Vamos usar o que nós aprendemos na aula passada. Por quê? Olha mesmo. A caixa, ela foi comprada por R$5. Porém, ele diz que mesmo revendendo, ela teve um lucro. Não foi isso aqui, ó? Restando dos restantes. Um lucro de quanto? 20%. Então, eu tenho que saber exatamente quanto é 20% de 5 para poder somar? Não precisa você fazer isso. Vamos pensar aqui juntos. Olha mesmo. 20% a mais, lembra? É um aumento. Então a gente faz o que? Soma 100% mais 20%. Quando eu somar, dá 120%. Divide por 100, não é isso? Você vai ver que vai dar 1,2. Então, olha mesmo. Não precisa você também fazer todo esse cálculo, né? Não, só pensa. Se é 20%, vamos lembrar?
Então, eu tenho que multiplicar por 1,2. Percebam, já vai dar o valor direto. Ah, professor, mas eu prefiro fazer 20% de 5, depois somar. Não tem problema nenhum, tá certo? Eu estou dando dicas aí para vocês resolverem mais rápido. Então, se eu, olha mesmo, fizer a multiplicação, nós sabemos aqui agora, vou fazer bem bonitinho aqui, que não precisava você fazer tudo isso, mas ó, 100% mais 20%, não é isso? Que foi o que ele ganhou, dá 120%. 120% é a mesma coisa que 120 sobre 100, ó. 0 foi embora com 0. 12 sobre 10, que é a mesma coisa que 1,2, não é isso? Por divisão. Aqui. Você divide por 10, ela uma casa com AB. Vou multiplicar. Então, 1,2 vezes 5. 5 vezes 2 dá 10. Sobe 1. 5 vezes 1 dá o próprio 5. Com 1 que subiu, 6. Tem uma casa antes da vírgula, então, anda uma casa, traz para frente. Então, quer dizer que, olha mesmo, ele vendeu todos os bombons e obteve um retorno de R$6, tendo um lucro de R$1, percebeu? Tá aqui, ó. Então, ele teve um retorno de R$6. Mas aí, a pergunta não é exatamente quanto foi que ele teve de retorno, né? O comando da questão é, qual o valor em real da venda de cada bombom? Olha mesmo, cada bombom. Lembre-se, pela contextualização, ele tinha 25 bombons na caixa, mas ele comeu 5. Então, sobraram quantos? 20. Então, basta dividir. Agora, o valor que ele teve de retorno pelo valor aí que ele nos deu, tá certo? Dos bombons. É pela quantidade de bombons, na verdade. Não é isso? Tinha 25, agora 20. A verdade é essa, pela quantidade de bombons. Então, vou ter R$6, que é o retorno, vamos lembrar aqui, dividido por 20, que é a quantidade de bombons, olha mesmo. Feito. Não consigo dividir, regra de divisão. Vem comigo. Não consigo dividir, acrescento um zero e uma vírgula, não é isso? Aí vamos pensar aqui. Qual número multiplicado por 20 dá 60? 3, correto? Então, olha mesmo. 3 vezes 20, 60. Fechou. Cada bombom ele vendeu por quanto? 30 centavos. A pergunta não é essa? A venda de cada bombom, valor? Aqui, alternativa, olha aí, C. Certo? C de certo. Então, essa é a alternativa correta desse tipo de questão. Perceberam a contextualização? Que envolve exatamente a parte de porcentagem? Então, nem sempre cobra dessa maneira, tá certo? Tem questões também que nós vamos fazer nas próximas aulas de representação, vocês vão ver. Para representar, ele pede para representar peso. A porcentagem ali em um número decimal, tá certo? Vem comigo aqui. Então, fechou, né? Ó, alternativa C, certo? Uma questão que envolvia porcentagem. Na segunda questão, envolve já a parte de juros compostos, tá certo? Vamos para a segunda questão, vamos lá. Diz assim, uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja. Negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo. Há uma taxa, olha gente, há uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. Olha o tempo aqui, começou a aparecer para a gente, tá vendo? É ao mês. O primeiro pagamento será 1 mês após a aquisição do produto. E no valor de, olha o primeiro pagamento, é após 1 mês a aquisição do produto. Ou seja, o juros já foi gerado aqui em cima, perceberam? O segundo pagamento será efetuado 1 mês após o primeiro. Ou seja, basicamente 2 meses depois, né? Segundo mês. Que é. E terá o valor de quanto? De novo, o juros já está gerado em cima, certo? Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista, negociado com o cliente, correspondendo ao financiamento aprovado. O valor à vista em real que deverá constar na nota fiscal é de, ou seja, o que ele está dizendo aí? Que ele comprou um determinado produto, tá certo? E vai pagar em 2 parcelas. Só que ele está negociando com o gerente para dizer, olha, na nota fiscal, coloca como se fosse à vista, comprado. Então o gerente tem que retirar esses juros. Tá bom? Quem é que nunca escutou uma famosa frase, às vezes de pai, de mãe, de tio, de avó, que diz assim, olha, eu vou comprar uma moto. Ou até mesmo compra, né? Uma moto, um carro, e diz, eu vou pagar a primeira e a última prestação, não é isso? E ele diz, eu vou pagar a primeira e a última. Por quê? Você paga a primeira com juros, porque está dentro do mês, mas a última você está adiantando, então você está retirando esses juros. É isso que ele quer, então, aqui. Ele quer retirar os juros, certo? E o valor aí vai depender dos meses, tá certo? Então esse valor ele depende do mês, tá bom? Então quando você vem para cá, olha mesmo,
Como é juros compostos, não vamos esquecer, o que é que a gente tem aqui? Montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Já coloquei aqui bonitinho para vocês, olha mesmo. O montante quanto é? Na primeira prestação, tá aqui, ó, R$202. Ele diz, olha, o montante é esse, porque o juros já foi gerado, lembra? Então, o que é que eu fiz aqui? Substituí, ó, o montante por 202, que é igual ao capital que multiplica, olha aqui, gente, 1 mais a taxa, que deu quanto? 1,01. Aí você diz, como é que você fez isso, professor? É 1 mais a taxa. A taxa é de quanto? 1% ao mês, ó. Certo? Então, quando eu somar lá, eu tenho que somar 1 mais 1%. Mais 1%, vamos lembrar aqui, ó. Uma observação, né? Colocar aqui, ó. OBS. 1% é a mesma coisa que 1 sobre 100. Não pode esquecer. Que é a mesma coisa que 0,01. Então, quando eu substituir aqui, eu tenho que substituir por 0,01. E aí, quando eu somo 1 mais 0,01, olha mesmo. Dá 1,01. Fechou? Elevado ao tempo. Mas percebam, é o primeiro mês e não o segundo. Então o tempo é 1. Tá certo? E aí vem comigo. Ó, você sabe muito bem que 1,01 elevado a 1 é ele mesmo. Correto? Ele vai estar multiplicando. Ele passa para cá o quê? Dividindo. Então quando eu divido 202 por 1,01, olha quanto é que dá a primeira prestação sem juros. Então é isso mesmo. Se você quer retirar os juros, você divide. Você não subtrai. Entendeu? Aí, para não cair na pegadinha. Mas não, então eu tenho que retirar os juros, subtrair aqui. Não, eu estou dividindo, olha mesmo. Pelo percentual, tá vendo? Então, 202 dividido por 1,01, 200. Então, a primeira prestação teria que ser R$200 sem os juros. Fechou? Porém, ele quer todo o valor aí do produto, sem os juros, como se fosse pagamento à vista. O que é que a gente vai fazer? Também vai retirar os juros do segundo mês. Concorda? Mesmo raciocínio, não muda. Montante é igual capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. A taxa não muda, tá certo? Ó, a taxa é a mesma. O que muda é o tempo. Olha ele aí, ó. Certo? Por quê? Já é o segundo mês. Então, mesmo raciocínio. Só que o montante agora é de quanto? R$204,02. Tá aqui, ó. Coloquei, ó. Porque eu já gerou os juros. Percebeu? Ó, vezes o capital, que eu não sei qual é que é o valor sem os juros, não é isso? Vezes o percentual. Mesmo raciocínio daqui, ó. 1,01 elevado a 2. Só que muito cuidado aqui, viu? Ó. Por quê? É 1,01 elevado a 2. Ou seja, é 1,01 vezes 1,01. Não pode esquecer disso aí, tá certo? Não é 1,01 mais 1,01, não. É 1,01 vezes 1,01. Que dá exatamente esse valor, ó. 1,0201. Então, esse 1,0201 está multiplicando, eu passei para cá dividindo, tá vendo? Então, quando eu faço a divisão de 204,02 dividido por 1,0201, me dá R$200. Então, olha mesmo. Se eu somar, porque eu retirei, vamos entender aqui, eu retirei os juros. Então, se eu somar 200 mais 200 dá quanto? 400. Foi retirado os juros, perceberam? Então, quer dizer que na nota ali vai sair um valor de quanto? 200 mais 200... 400. Então, alternativa B. Tá vendo? Então, eu consegui retirar os juros. Então, lembre-se, para mim poder retirar os juros, que na parte de juros compostos, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dividir, certo? Não vai que esse negócio eu tenho que subtrair, não. Tá bom? É aquele mesmo raciocínio. Ah, eu comprei um carro, eu comprei uma moto, vou pagar a primeira e a última prestação. Como é que faz? Tem que fazer a divisão para poder retirar esses juros. Certo? Agora, lembrando, utilizando a fórmula, né? Vamos com calma aí, tá bom? Então, eu trouxe para vocês aqui 2 exemplos. Um que envolvia porcentagem, que a gente fez o quê? Achou o valor, né? Aí de retorno, que ele teve com as vendas de bombons, depois eu dividi, não foi isso? O valor, que era 6, dividindo aí por 20, que são 20 bombons. Lembrando, eram 25, mas ele comeu 5. Tá bom? Fiz a divisão, consegui encontrar o que aqui? Que cada bombom custou 30 centavos. Então, quer dizer que ele vendeu cada bombom por 30 centavos para ter um retorno de R$6. Certo? Que era exatamente o que ele queria, o valor de cada bombom, o valor unitário. Já que eu tive que retirar os juros, certo? Gerado, né? Em cada parcela, já que foram em 2 parcelas, já que o consumidor queria o quê? Queria nota fiscal sem juros como preço de à vista. Certo, gente? Nas próximas aulas eu vou resolver mais exercícios que envolvem a parte de porcentagem e a parte de juros, tanto simples quanto composta, tá bom? Porque, como eu falei, a parte de porcentagem cai muito para vocês. Então, vocês têm que estar fera para poder fazer a resolução. Já que não cai só dessa maneira, né? Vai cair na parte de geometria plana, geometria espacial, tá certo? Então a gente tem que estar ali, ó,
firme, estudando, com ela na ponta da língua, correndo a veia igual sangue, para poder fazer determinadas questões do Enem, tá certo? Vamos para a próxima aula, espero que tenham gostado. Valeu e até a próxima, hein? Valeu, tchau, tchau, gente. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra boca e pra mim. Não quero causar impacto, nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato, é o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho, é a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas. No Espaço Mulher, você vai conhecer o trabalho da Secretaria de Estado das Mulheres e da Diversidade Humana. Um programa que apresenta como políticas públicas atravessam mulheres de toda a sociedade. Nesta edição, a secretária Wanda Menezes fala sobre acolhimento e inclusão. Espaço Mulher, cidadania e informação para você. Fala, turma! Vamos entender de vez aquelas reações químicas? Então acompanhe agora essa aula de Química e venha aprender com a gente. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui. Fala galera, professor Giga aqui na área e estamos aqui para a nossa aulinha 3 sobre essa parte da atomística. Galera, hoje nós vamos começar uma aula basicamente falando sobre a estrutura do átomo. Nas aulas passadas nós vimos a ideia da evolução dos modelos atômicos e agora nós vamos ver a estrutura atômica. Galera, olha só, o átomo em si ele é constituído por 3 partículas. Os prótons descobertos por Rutherford, lembra lá? Onde tem uma certa carga positiva e uma massa equivalente a 1. Nós temos o nêutron, que foi descoberto por um cara chamado de Chadwick, e não tem carga e tem uma massa também equivalente a 1. Massa de um próton é igual à massa de um nêutron, olha para cá, detalhe importante. E nós temos aqui o elétron, descoberto por nosso amigo Thomson, que tem uma carga negativa e uma massa praticamente desprezível. É 1 sobre 1836, ou seja, ele é 1836 vezes mais leve do que um próton ou um nêutron, ou seja, é uma massa desprezível. Então, galera, o que é que eu quero que você entenda? A representação de um elemento químico. Em termos de conceito, elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, ou seja, não existe um elemento químico na natureza. O que é que existe? Um conjunto de átomos. Show? A gente ainda vai ver isso um pouco mais detalhado. Top? Mas quando você pega esse conjunto de átomos, por exemplo, na natureza existem 3 tipos de hidrogênio. O hidrogênio que nós chamamos de prótio, o deutério e o trítio. São 3 átomos diferentes, é o que a gente chama de isótopos. Isso aí é basicamente um assunto para uma próxima aula. Mas nós temos 3 tipos de hidrogênio. Mas quando você vai para a tabela periódica, lá só vai ter um, que é justamente a nossa representação do hidrogênio. Porque ele pega os 3, faz uma média ponderada e lá na tabela ele coloca a representação, que é justamente o nosso elemento químico. Show? Mas o que é que eu quero que você entenda? Conceito de número atômico. Galera, o número atômico, olha para cá, eu coloquei um E, que pode ser qualquer elemento, um A aqui em cima, que é o nosso número de massa, e o Z, que é o nosso número atômico. Então você, aluno, precisa conhecer esses conceitos. O que significa o número atômico que é representado pela letra Z? É o número de prótons. Galera, olha só, para você. Isso é basicamente a identidade do átomo. Todo mundo tem o seu CPF, concorda? Que é um conjunto de números. Então, eu tenho o meu CPF, você tem o seu CPF, todo mundo tem o seu CPF. O número atômico é o CPF do elemento químico. Eu disse aqui que o oxigênio tem um número atômico equivalente a 8.
só o oxigênio tem número atômico equivalente a 8. Então, se você pega uma questão e na questão está lá, um elemento químico X que tem número atômico 8, se você sabe decorado que quem tem o número atômico é o oxigênio, então você sabe que aquele elemento X da questão é o oxigênio. Show? Aí vamos lá. Continuando aqui. Ó. Então, o número atômico é o número de prótons. Galera, o número atômico é o número de prótons de um átomo. Se você sabe que é o número atômico, você sabe que é o número de prótons. Se você sabe que é o número de prótons, automaticamente você sabe quem é o número atômico. E nós temos ainda o número de massa. Galera, olha para cá. Ó. Próton tem massa 1, nêutron tem massa 1, elétron é massa desprezível. Então, se eu quero calcular a massa de um átomo, basta eu calcular o número de prótons e o número de nêutrons de um átomo. Ponto final. Onde estão localizados os prótons e os nêutrons? No núcleo. Onde estão os elétrons? Na eletrosfera. Então eu posso perguntar o seguinte: onde está localizado onde está concentrado toda a massa de um átomo? No núcleo. Vamos lá. Galera, aí pronto. Você sabe que o número de massa é o somatório do número de prótons mais o número de nêutrons. É só isso. Então, se você quer calcular a massa de um átomo, basta saber quantos prótons e quantos nêutrons eu tenho no núcleo. Show? Professor, mas você colocou aqui que o elemento químico eu tenho massa em cima e número atômico embaixo. Só que aqui você colocou que em cima pode ser o número atômico e embaixo a massa. Onde é que eles vão ficar? É aí a questão. Ó, número atômico é o número de prótons, é só prótons. Número de massa é prótons mais nêutrons. Ou seja, qual desses dois sempre será o maior? Galera, o maior é sempre a massa. Por quê? Porque a massa é prótons mais nêutrons. O que é número atômico? Só prótons. Então, galera, independente de onde ele estiver, você vai pensar o seguinte: o maior número sempre será a massa. O menor número sempre será o número atômico. Vamos para o nosso exemplo? Olha para cá, ó. Maior número, menor número. Massa e número atômico. Então, galera, eu quero que você me diga o número atômico, que é o Z, a massa, que é o A, o P, que é o número de prótons, o E-, que é o número de elétrons, e o nêutron, que é o N. Vamos lá calcular. Olha para cá. Número atômico é o número de prótons, 8. Olha que ridículo. Massa. Lembre que massa é o somatório dos prótons mais nêutrons? Beleza. Só que aqui a massa eu já te dei, que é 16. Só isso, acabou. Prótons é o número atômico, vale 8. Prótons e número atômico sempre serão as mesmas coisas. Elétrons, aí vamos lá. Existe um conceito que diz átomo eletricamente neutro. O que é um átomo eletricamente neutro? É que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Sempre que você estiver diante de um átomo eletricamente neutro, isso quer dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Aí você diz: meu Deus, professor, como é que eu vou saber disso? Basta você olhar para o elemento. Você está vendo aqui alguma carga? Ó, agora eu estou. Então, esse cara não está eletricamente neutro. Só que, ó, não tem carga. Se não tem carga, ele está, sim, eletricamente neutro. Então, se ele está eletricamente neutro, quer dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Show de bola? Vem para cá. Como é que eu calculo o número de nêutrons? Ó, se massa é Z mais N, vou isolar ele, ó. O Z não está somando, vai para o outro lado o quê? Subtraindo. É A menos Z, ou melhor, A menos P. É a massa menos o número atômico. Então, 16 menos 8 dá 8. Ridículo, galera. Isso é ridículo. Vamos para cá. Número atômico, 26. Massa, 56. Prótons é o mesmo número atômico, 26. Está eletricamente neutro? Sim. Por quê? Porque não tem carga. Prótons é igual a elétrons, 26. E para achar o número de nêutrons, massa menos número atômico. 56 menos 26,
30. Calculei assim o número de nêutrons. Galera, aulinha 3, finalizada com muito sucesso. Química é ridículo. Vem com o Giga, te espero nas próximas aulas. Valeu! Para reforçar os seus estudos, você pode acessar a Biblioteca Cidadã neste QR Code e baixar os materiais didáticos que você precisa para arrasar no Enem. E se você perdeu alguma aula, fica tranquilo, tem reprise às 5 da tarde e às 10 da noite. Fique por dentro de todas as informações seguindo a gente no Instagram, @tvassembleia.pb. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui.